Amém, louvado seja o nome do Senhor. Estamos mais uma vez aqui, né? Hoje eu estou aqui com uma água diferente, né? Esfriou um pouquinho e nós estamos aqui, né? Buscando aqui uma água diferenciada. Acendi a luz, ficou bom, né? E hoje nós vamos aqui no meu chimarrão. Tá mais fresquinho, dá para tomar um chimarrão, não é verdade? Bom, nós estamos na nossa oração da meia-noite, nosso querite da meia-noite. Que coisa maravilhosa, né? Eu acredito que estava todo mundo já aí aguardando esse querite, aguardando aí essa palavra. Já vou estar colocando aqui na Rádio 105, simultaneamente, a nossa querida cultura gospel. Maravilha, né? Você que está aí comigo aí, olha, já começa a compartilhar aí com seus amigos, porque nós vamos estar aí, né? Entrando na casa de todo mundo. Vai compartilhando, vai chamando os irmãos aí, para nós estarmos juntos aqui, trazendo aí a nossa palavra no nosso querite da meia-noite. Que bênção, gente, querite da meia-noite. É um momento, por que querite? Porque Deus mandou, né, Elias para um local. Esse local era um lugar separado, onde ele poderia ali beber, né, da água de um ribeiro, e onde ele era alimentado pelos corvos todos os dias, que trazia ali pão, né, e o que? Carne. Isso, pão e carne, gente, que maravilha, né? Trazia para ele pão e carne. Agora eu não sei se eu sou o corvo que lhe traz pão e carne, ou se eu sou a água do ribeiro. Aí você escolhe nesse querite aí o que eu sou para você, né? Eu sou o corvo ou eu sou a água do ribeiro? Não é verdade? Pastor, o senhor tá mais para corvo que essa carinha sua, né? Meu irmão, não é fácil não. Essa carinha de corvo minha aqui, ó, tá trazendo para você pão e carne, né? Ou então seria, né, a água do ribeiro, né, que está trazendo essa água límpida, essa água nova para você aí. Bom, não importa se é corvo, se é o ribeiro, o importante é que você está aqui comigo, ouvindo a palavra de Deus, né, aprendendo sobre oração em línguas. Eu busquei no Senhor sobre o que falar aqui nessa live, né? Foi um tempo em que eu busquei na presença de Deus o que o Senhor queria que eu falasse. E Deus me deu essa direção de estar falando com vocês sobre oração em línguas. Glória a Deus por isso. Entramos no ar aí na 105,9, você que está aí conosco aí, pode participar mandando aí o seu zap, tá bom? Por escrito, uma mensagem no WhatsApp, no telefone 33991 197811, tá bom? Finalzinho do programa eu vou estar orando, então você pode fazer um pedido de oração se você estiver enfermo, doente, precisando aí de uma intercessão desesperadamente. E vocês que estão comigo aí também, assistindo, também podem fazer os seus pedidos de oração, né? No final eu vou aqui estar procurando esses pedidos de oração e nós vamos estar intercedendo. Eu tenho aí toda uma equipe comigo aí de obreiros, a Renata, a Kelly, tem muita gente, tem o Jean, né, que são obreiros e poderão estar aí anotando aí os seus pedidos de oração. Amém? E Deus abençoe vocês. Um abraço para todo mundo que está aí comigo aí, né? E nós aqui estamos
juntos com você, abençoando você. Para você que está fora do país, quiser também estar ouvindo pela rádio online, a rádio online eles vão colocar aí também, né, o link. Não dá para mim colocar o link aí para você, mas você poderá entrar para também ouvir pela rádio online. É bom você ter aí o link da rádio online, porque caso, né, a internet cair, porque não é bem cair, né? Se a internet cair totalmente, nem eu consigo transmitir pela rádio online, né? Então, se a sua aí começar a cair, ficar ruim, né, o vídeo, porque vocês estão assistindo simultaneamente vídeo e áudio. Então, às vezes, como está congestionando, ainda mais hoje que é de sexta para sábado, feriadão, né? Eu nunca vi um feriado engraçado, esse feriado. Daqui a pouco eu vou falar. Deixa eu concluir aqui. Então, gente, vocês podem, né, ouvir pela rádio online, tá bom? Rádio online. Então tem um link aí da rádio online e eu quero que você possa aí não perder a palavra de Deus, tá bom? Quem já está em Valadares, está ouvindo pela Rádio FM, que é a nossa Cultura Gospel FM, 20 anos no ar, que maravilha! Não é rádio pirata não, gente, rádio legalizada, viu? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. E nós estamos juntos aqui, trazendo aqui para você essa palavra de Deus. Deixa eu levantar aqui, ficou melhor, né? Glória a Deus. Então, gente, você que está aí comigo, olha, quero dizer para você que Deus tem uma palavra para a sua vida hoje. Por que hoje? Nós vamos estar falando sobre você crescer espiritualmente. Tem um propósito para você crescer espiritualmente. Tem um propósito. Todo mundo cresce com propósito, né? Então, você cresceu na sua vida com um propósito, não foi? Foi ou não foi? Hoje eu estou aqui, gente, olha, molhando a minha garganta, para quem está comigo aí, ó, com um chimarrão, né? Hoje está mais fresquinho, dá para tomar um chimarrão. E eu percebi que no chimarrão, né, eu consigo beber aí até mais de 2 litros de água quente por dia. Que o chimarrão é algo que você vai tomando sem perceber, né? Vai puxando ele aqui na bomba. Pastor, mas é uma erva meio amarga, não é? É amarga, mas é muito saudável. Eu costumei tomar chimarrão quando eu fui enviado por Deus lá para o Rio Grande do Sul, na década de 80, no início da década de 80. Eu estive pregando lá em Caxias do Sul. Que bênção, foi assim, uma experiência muito tremenda. Naquela época minha filha mais velha, Cristiane, tinha aproximadamente 6 meses de idade e nós fomos pregar o evangelho lá no Rio Grande do Sul. Foi muito tremendo, foi uma experiência tremenda que nós tivemos ali no Rio Grande do Sul. Passei um frio lascado, gente, porque eu cheguei lá nessa época assim, né? Final, quase no finalzinho de abril, começando o inverno lá em Caxias do Sul. Mas é muito interessante a minha ida para o Caxias do Sul. Eu sempre dei ouvido a profetas, a direção profética. E o meu coração estava queimando para ir para o Rio Grande do Sul, porque eu tinha um amigo meu, né, que era o meu pai na fé, que tinha me levado para a igreja. Ele tinha ido para lá e ele estava crescendo muito no ministério dele e um belo dia ele me convidou para ir para lá. E ele falou, olha, vem para cá, tem uma igreja aqui para você pastorear e tal, nós vamos, né, estar aqui dispondo um ministério para você. Eu falava, eu não tenho esse chamado, eu não tenho para o Rio Grande do Sul. Aliás, eu acho que a gente não deve fazer nada que não seja na direção de Deus. E nessa época eu já buscava sempre
a direção de Deus para tomar decisões. E foi nessa época que eu fui visitar, né, um grupo de oração, e quem era a líder lá era a irmã Esmeralda. A irmã Esmeralda era uma profeta conhecida em Belo Horizonte. Uma bênção, gente, uma bênção. Tudo que essa mulher falava era batata, né? Era um negócio violento. E eu estou bem assistindo lá a mensagem, de repente aquela mulher aponta o dedo para mim. Eu, menino naquela época, dos 22 anos, jovem, hoje eu olho para trás, eu vejo que eu era uma criança, recém-casado, com a minha primeira filha ali nos braços. Ela fala assim: vai para a Banda do Sul. Irmãos, naquele momento que ela apontou o dedo para mim e eu vi Deus falando comigo, eu estremeci todo e eu fiquei assim, né, assustado, porque ela não sabia que eu tinha sido convidado para ir para o Rio Grande do Sul, onde lá estava aquele amigo meu. Resultado? Sabe qual foi o resultado? Eu fui, meu irmão. Juntei todas as minhas coisinhas no cantinho do quarto lá, na casa onde eu morava, e juntei dinheiro para passagem, não tinha nem mala direito, coloquei tudo ali numas trouxas e fui para o Rio Grande do Sul fazer a obra de Deus. Oh, meu Deus! Oh, frio lascado! Mas é porque lugar que você vai praticamente só com a passagem de ida, não dá para desistir? Pois é. Então foi lá no Rio Grande do Sul que eu descobri que o chimarrão aquecia o peito. A pastora Janete não aguentou não. Ela preferiu o paletó mesmo. Mas eu aprendi ali que tomar o chimarrão quentinho aquece o peito e aquece o corpo, né? E eu acostumei então, né, a tomar o chimarrão. Só que aqui em Valadares, que esse verão brabo aqui, meu irmão, se você tomar o chimarrão no calor, dá uma suadeira danada. Então tem que esperar refrescar um pouquinho. Então aqui em Valadares a gente toma suco, né? Toma água saborizada, como eu tenho falado aqui, a gente toma água saborizada. Bom, gente, hoje é o que? Sexta-feira. E sexta-feira santa, né? Sexta-feira santa. Um dia muito especial no mundo inteiro, porque lembra, né? Até, né, uma espécie de comemoração, o dia que Jesus pagou o preço pelas nossas vidas, que Ele derramou sangue por nós. Foi um dia terrível para Jesus, um dia de sofrimento. Sabe, eu sempre tive a Sexta-feira da Paixão como um dia muito triste. Sabe, eu às vezes, desde pequeno, no dia da Sexta-feira da Paixão, eu ia assistir a igreja colocando, né, pregando Cristo ali de novo, né? E tinha todo aquele teatro, né, da crucificação de Cristo. E como menino, eu não entendia muito, a minha família era muito religiosa e tinha todo ano, na Sexta-feira Santa, aquele teatro, né, aquelas procissões. E eu ficava assim, meu Deus do céu, que sofrimento que Jesus passou. E eu me entristecia muito. Então, Sexta-feira da Paixão era para mim um dia de muita tristeza, porque eu só via o sofrimento de Jesus e a morte do meu Deus que eu cria. E eu pensava assim, oh meu Deus, puxa vida, por que Ele era Deus, não saiu fora dessa situação? Mais tarde, quando eu fui crescendo, né, principalmente depois que eu me converti, comecei a ler a Bíblia e conhecer a história de verdade, como era, e eu descobri que para Jesus não foi derrota, foi vitória, foi bênção, né? Porque Ele ressuscitou 3 dias depois. É algo tremendo. Ele não morreu, não mataram Ele, Ele se entregou. Ele disse, Pai, a Ti entrego o meu espírito. Então,
é muito interessante que a gente olha, porque mataram Jesus, mataram nada. Ele entregou o Espírito dele. Então, Sexta-feira da Paixão, para mim, é um dia muito especial, como, né, todos os anos a gente procura estar aí, né, contrito nesse dia especial. Agora, olha bem, vou dar um abraço aí pro meu amigo Rodolfo, que entrou aí agora aí, né, RF Diante do Trono. Você que está aí me ouvindo aí, olha, tá ouvindo aí, né? Estou falando aí da profeta que me mandou para o Rio Grande do Sul, grande profeta de Deus aí, o Rodolfo. Gente, voltando aí, né, ao assunto que eu estou falando da Sexta-feira da Paixão. É um dia, assim, contrito, um dia, podemos dizer assim, de uma certa tristeza, comoção, né, do mundo inteiro. Quando as pessoas ficam aí assistindo os teatros, tudo, mas realmente elas não têm ideia o que realmente é a Sexta-feira da Paixão. Foi o dia que Satanás pisou na cabeça do diabo, porque na verdade ele se entregou para que nós, a humanidade toda, fôssemos salvos, para tomar da mão do inimigo a humanidade. Porque na verdade, antes o inimigo ele tinha poder sobre a humanidade. Depois desse dia, ele perdeu. E Jesus, ao ressuscitar, reaparece aos discípulos e diz: toda a autoridade me foi me dada nos céus e na terra. A autoridade passou para Jesus. É muito interessante isso, porque às vezes nós não aceitamos humilhações, né? Nem os outros nos humilhar, nos pisar. E sabemos que em Deus isso só traz vitória, sabia? Quanto mais as pessoas te pisam, mais exaltado serás. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. É verdade. Então, quanto mais você é humilhado, que nem Jesus, mais você é exaltado. Então, se você entender esse princípio, deixa as pessoas te humilhar. Você vai crescer, você vai ser exaltado. É assim que funciona. E falando nisso, então, né, eu cresci assim, mas é muito estranho essa Sexta-feira da Paixão, esse feriadão, né? Porque a gente já está de feriado obrigatório, já tem aí, né, quase 15 dias que nós estamos aí de feriado obrigatório, dentro de casa, né? Como eu costumo dizer, literalmente no horizontal. Uma hora no sofá, uma hora na cama. E chega sexta-feira, né? Santa, feriado. Aí você fica pensando, mas é feriado? Como que é feriado? Eu já estou à toa mesmo. Então não resta não ser pensar, né, no significado da Sexta-feira Santa. Porque de feriado a gente já está mesmo, né? E antes algumas pessoas pensavam na sexta-feira como um dia de feriado, é um dia para você viajar, emendar, ir para a praia, não é verdade? Ir para um sítio, ir pescar. É um dia especial, mas agora não dá nem para fazer isso, porque não pode viajar, não pode ir à praia, né? Então fica meio complicado, não tem nem ônibus direito para poder viajar. Então a gente é obrigado a ficar no feriado no horizontal, como todo mundo está. Gente, esta garrafa eu já expliquei, ó, essa garrafa aqui é do meu chimarrão, tá? É uma água quente que a gente põe no chimarrão aqui, ó, e toma, né? Aí me disseram, mas uma garrafa rosa, pastor. Gente, foi aqui eu encontrei lá na hora lá a garrafa que tem essa torneirinha. Eu, como não tenho complexo nenhum, vai rosa mesmo. Tá aqui, né, o meu chimarrão, que é para molhar a garganta enquanto eu prego para vocês. Eu sempre trago aqui, né, a água saborizada, cada dia com o suco. Me perguntaram como é que faz a água saborizada, pastor? Meio por meio? Eu falei, não, você compra ali uma garrafinha de suco natural, põe um copo d'água, né? Se for um copo pequeno, você põe meia tampinha só para sujar um pouco a água, né? E ali sujou aquela água, ela já vai dar um sabor, não precisa nem adoçar, não. Aí você bebe a água, você sente no fundo o sabor da fruta, né?
Então, você vai no supermercado, tem vários sucos, tem de goiaba, tem de manga, tem suco de maracujá, tem suco de que mais? Vários sucos, né? Até, né, sucos aí que eu nem conheço, de morango, tamarindo. O importante é quando você beber aquela água, vem aquele gostinho no fundo da fruta. A água saborizada te incentiva você a beber mais água. Porque tem gente igual eu, né? Costumou a vida desde criança tomar refrigerante, não gosta muito de beber água. E com esse tempo, né, dentro de casa, não faz exercício, não dá muita sede, não. Então saboriza a sua água. Agora, tem aqueles outros sistemas, né? Que eles colocam lá um vidro com maçã, com limão, com um monte de frutas ali, até raízes, tubérculos, né? Para dar um sabor na água. É um outro tipo, é muito usado nas festas aí, aquela água saborizada. Não tem nada a ver aquela água saborizada com a água saborizada que eu bebo. Essa saborizada aqui é diferente, é só um gostinho no fundo de água. Tá explicado? Detalhado? Então pode fazer na sua casa, vai ser muito bom, você vai gostar. E o bom de saborizar é que você já saboriza no seu copo ali. Cuidado para não colocar muito, senão vai ficar enjoativo, tá bom? Se você só colocar um fundinho, um pouquinho de suco, você vai tomar toda hora, sentir aquele saborzinho da água. Pois, gente, muito bom aqui o nosso bate-papo. Nós já falamos da Sexta-feira da Paixão, como é que eu fui parar no Rio Grande do Sul para aprender a tomar chimarrão. Combinou, né? Tupiu. Deixa eu dar um segredo. Quando entupir, dá uma mexidinha na bomba assim, que solta. Às vezes a erva, ela é muito fininha e ela entope a bomba, né? Então você tem que dar uma mexidinha para poder o líquido subir, tá? Tem gente rindo, mas é interessante. Às vezes nem tem gente que fica verde também, né? Então cuidado, se você vê algum pedacinho verde aí, não é porque eu estou transformando no Hulk não, é por causa do chimarrão. Gente, vamos ao nosso assunto de hoje, que é bênção sem medida. O que nós vamos falando aí, né? Nós estamos falando sobre 4 tipos de orações em línguas. Hã? Verdade, pastor? 4 tipos de oração em língua. Quais são, né? Não é que só tem 4 tipos de oração em línguas não, viu, gente? Nós estamos especificamente aqui falando de 4 tipos de orações em língua, tá? Então, tem mais, pode ter 10, eu estou falando de 4 aqui, que nós estamos conversando sobre esses 4 tipos de oração em línguas. Então, você que está aí comigo aí, ó, né, fica ligado, porque nós temos muita coisa para falar sobre esses 4 tipos de oração em língua. Hoje nós vamos estar falando, no primeiro dia nós falamos sobre a oração em línguas, né, como sinal para os incrédulos. É como você ora em línguas, o incrédulo, ele entende português. Isso pode acontecer, é um sinal tremendo para os incrédulos, né? Tem a oração em línguas como profundos gemidos de intercessão. Falamos aí sobre isso, né? Anteontem ou na terça-feira, né? Profunda intercessão, onde você intercede, onde você clama, né? E busca e ora em línguas pelas outras pessoas. E como a gente ora, como eu já falei aqui, é só você pensar na pessoa orando em línguas que você vai estar intercedendo por ela. Ou pensar no assunto, ou no seu problema mesmo, orando em línguas que você vai estar intercedendo, né? Dependendo da situação, você vai se quebrantando, vai se aprofundando e orando em línguas. Citei aqui o caso da minha intercessão lá na Praça da Paz na China, quando Deus me levou a orar, onde Deus também pode levantar a interceder por alguém assim em línguas. Amém? Glória a Deus. Falamos também, aí já foi ontem, né? Nós falamos nas línguas para interpretação. Foi maravilha, hein? Quem quer, né, o dom de interpretar línguas, que na verdade é um dom profético,
tá bom? Eu não vou ficar dando detalhes aqui não, você vai no meu vídeo anterior, assiste, tá? Ele já está lá também no YouTube, você pode assistir lá, tá bom? Eu não estou colocando títulos assim não. Então você pode procurar lá, que você vai achar eu falando sobre esses assuntos. O de ontem, tá? Vai pela data, que é mais fácil, porque você vai achar eu falando sobre esses assuntos aí. Então ontem eu falei, de ontem para hoje, sobre o dom de interpretar línguas, que é o dom profético, né? Quanto mais você ora, mais você interpreta. O que o apóstolo Paulo fala, né, em 1 Coríntios 14, aquele que ora em línguas, ore para que interprete. Então, para você alcançar o dom de interpretação, você tem que orar, e orar mais ainda, tá bom? Então, falamos sobre isso. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a edificação pessoal. Glória a Deus, né? Nós podemos citar aqui alguns versículos, né? Especificamente 2 versículos, né? Judas 1, 20. Edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Judas fala que você se edifica na fé, orando no Espírito Santo. Amém? E o que mais que Judas fala, né? Ele fala sobre você interceder, tirar as pessoas aí, né, da situação que elas estão difíceis através da oração e do clamor, arrebatando-as do fogo do inferno. Isso é o poder da oração no Espírito, que você pode interceder arrebatando as pessoas do inferno. Você pode salvar vidas através da oração em línguas. Ah, pastor, como, pastor? Uai, o camarada tá lá, né, num desespero danado, sendo confrontado pelo inimigo. Que é que Deus procura pela terra, passeia pela terra à procura de quê? Um adorador. Para quê? Para que possa trazer a palavra em línguas que vai fazer com que o anjo vá lá salvar aquele camarada. E mostrando que desde o início eu já venho falado que nada acontece na terra se não for falado. Que Deus, nós iniciamos o nosso estudo falando sobre isso, porque da oração em línguas, né? Ela é uma palavra falada, ela tem que ser falada, ela não pode ser... vou ficar mexendo com a boca só não, tem que sair som, porque isso traz bênção, né? Por que tem que falar para acontecer? Até Deus, irmão, teve que falar para acontecer. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Aí depois viu Deus que a luz era boa. E vai aí a sequência lá de Gênesis. Então, gente, é o poder da oração em línguas. Então, por isso que nós somos semelhantes a Deus, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Uma grande semelhança que nós temos é o poder de falar, né? Tem muita gente gastando a tua boca aí falando abobrinha. E aí você fala abobrinha, que o inimigo vai, quando fala abobrinha, é falar besteira mesmo. Não é que abobrinha é besteira, é maneira de falar, gente. Presta atenção. E quando você fala coisa errada, o inimigo faz coisa errada em cima daquilo que você fala, porque há poder nas suas palavras. Comparei aqui que os bruxos, os monges, aproveitam lá, né, e ficam lá sendo usados pelo inimigo, para que o inimigo possa agir na terra para trazer desgraças na terra, em cima das palavras dos bruxos, em cima das palavras aí desses monges que ficam lá no Tibete zoando em línguas o dia inteiro, de noite, sem parar. Bom, eles nem sabem disso, porque eles não conhecem Jesus, né? Eles são instrumento, ou você é instrumento de Deus, ou você é instrumento do Deus desse século, que é o diabo. Ou você escolhe se é instrumento de Jesus ou instrumento dos outros, né? Então tem muita gente aí que nem sabe de quem que ele está sendo instrumento. Está emprestando a boca dele para o diabo agir na terra. Então quando você ora em línguas, você está trazendo aí, né, coisas acontecerem. Esse é o poder da intercessão, né? O poder de você orar em línguas
né, e trazer a bênção de Deus. Bom, e o que eu quero falar sobre línguas para edificação? Que também está em 1 Coríntios 4:4. Né? O que ora em línguas edifica a si mesmo. O que profetiza em português edifica a igreja. Por que ele colocou orar em línguas primeiro para depois edificar a igreja? Porque ninguém pode fazer nada sem antes ter. Então, se você não orar em línguas, você nunca vai poder profetizar para edificar a igreja. Então, você tem que receber para poder dar. Né? Não tem como você dar 1 milhão para a pessoa se você não receber pelo menos 1,5 milhão, ou 1 milhão que seja, você vai ficar sem nada. Então, tem que ter para poder dar. Então, você tem que receber, né, quando ora em línguas de Deus, para que você possa profetizar para a igreja. Amém? Deu para entender? Então, vamos ficar na edificação aqui. Bom, eu queria usar de exemplo essa questão de edificação, Daniel. Daniel, a história de Daniel, lá no capítulo 10, se não me falha a memória, de Daniel, ele fala, né, que ele estava orando 21 dias. Né? Daniel estava ali orando 21 dias. E o que aconteceu com Daniel naquele tempo? Por que ele foi orar? Por que ele foi clamar? Lembrando, gente, que Daniel era um camarada de oração, de intercessão. Então, lembrado que quando, né, ameaçaram o Daniel, porque ele orava todo dia, aí que ele foi orar direito. Né? Aí que ele foi clamar direito. Ele foi, né, buscar ali, né, a oração 3 vezes ao dia. Ele já tinha um hábito de orar. E aí eles jogaram Daniel na cova de leões. Mas não adiantou nada, porque eu creio que ele não parou de orar nem na cova dos leões e os leões não puderam comê-lo. Mas a experiência de Daniel é forte, que ali mesmo, naquela história, né? Não falha a memória, está no 7, capítulo 7, fala que Daniel, ele, após ser ameaçado, né, se orasse, ia ser lançado na cova dos leões, ele continuou orando como costumava fazer, quer dizer que já era hábito de oração. Aliás, nós falamos sobre o hábito de orar também essa semana, que deve ser construído os hábitos de orar, não é verdade? Então, como você constrói os hábitos de orar? Bom, falando aí nesse assunto, então vim parar aqui no Daniel, num assunto muito grande, porque que o Daniel orou 21 dias. Nós temos aí a campanha de Daniel, não é verdade? Nós temos aí, né, as pessoas que fazem jejum de Daniel, é um negócio sério. Então preste atenção, nós vamos entender aqui que Daniel, aqui, ele percebe no capítulo 10 que havia, né, acontecido algo, que o povo estava lá preso, né, lá lá naquele lugar lá, né, onde estava ali com o rei Ciro ali. Hoje tem até aí, né, a novela José, que fala, mostra lá o Daniel lá, né, naquele lugar lá junto com Nabucodonosor, né? E aí, o que eu quero pensar? Nessa época, Daniel já estava, depois ali do Nabucodonosor, já, né, no terceiro ano do Ciro, rei da Pérsia, que tinha tomado ali conta da Babilônia. Então presta atenção, gente, olha bem o que eu quero dizer. Não sei se eu falei besteira, Babilônia? Não. Então presta atenção, vamos ficar atento aqui, que eu não estou preocupado com o local, não estou preocupado com o assunto. Presta atenção, olha bem, Daniel, ele percebeu que já tinha passado os 70 anos de cativeiro do povo de Israel. Lendo lá, né, ele estava lá na biblioteca, vendo lá os escritos. Então ele decide levantar um clamor a Deus por isso, né? Então, a história diz aqui, olha, no versículo 2, né?
Olha bem. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejava, não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio, Idequel. Levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos como ouro fino de ufaz. Seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia como tochas de fogo. Seus braços e os seus pés como cor de bronze, assacalado. E a voz das suas palavras é como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram, e não obstantamente caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-me em minha formosura em desmaio. Eu desmaiei, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra profundamente. E eis que uma mão me tocou e fez que eu me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas da minha mão. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que eu sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então ele me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primogênitos, dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo os derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando comigo estas palavras, baixei o meu rosto e emudeci. Gente, eu não vou continuar aqui, mas o interessante disso aqui tudo é que Daniel, ele ficou 21 dias clamando, se humilhando. E eu quero fazer uma observação que o demônio, o principado, que parou a oração de Daniel, a oração, o anjo, com a resposta de Daniel, era nada mais, nada menos do que um principado da Pérsia. E o rei que estava ali no comando, no ano 3º do Ciro, rei da Pérsia. Peraí, tá entendendo? Quer dizer que era um principado da Pérsia para impedir a resposta de Daniel. E é muito interessante que Daniel, ele estava orando, e a oração de Daniel, sabe qual que era? Pedindo perdão pelo povo, pedindo perdão pelos pecados do povo. Ele clamava e ele pedia perdão pelos pecados do povo. É muito interessante, porque quanto mais ele intercedia pelo povo, o inimigo barrava a resposta, o anjo do Senhor que estava vindo com a bênção. Você precisa entender o que quer dizer isso aqui. Porque ele estava intercedendo, pagando preço. Mas agora eu quero que você entenda aqui. Daniel estava orando, estava jejuando. Os outros não estavam com ele? Não tinha mais gente com ele? Tinha ou não tinha? Tinha. Tinha mais gente com ele. E por que só ele viu o anjo?
Eu vou dar tempo para você me responder. Porque só ele viu o anjo e ouviu. E o resto correu. Hã? Porque ele já tinha o dom edificado dentro dele. O dom de visão. Já estava edificado dentro dele. Então, olha bem. Ele era um homem de oração. Lembra que eu falei lá, né, no leão, quando ele foi lançado na cova de leões? Ele continuou orando como costumava fazer. Ele já era um homem de oração. Dentro dele já tinha sido edificado o dom de visão. Um dos dons aí tremendos, proféticos. Por que ele era profeta? Porque ele tinha edificado o dom. Quando apareceu lá a estátua, Daniel foi lá explicar a estátua, o que era, né? Então presta atenção. Daniel era um homem de oração, ele já tinha edificado isso dentro dele. Eu quero te mostrando aqui a diferença de quem ora e quem não ora. Quem não ora sai desesperado correndo, vai esconder quando a prova vem. Quem ora fica firme, permanece. Quando o anjo aparece e ele vai ver ali a glória de Deus. É muito interessante isso, gente. Agora vamos pular lá para 1 aos Coríntios 12, né? Que fala dos dons espirituais. É muito interessante para você entender o que eu estou querendo falar. Por quê? O que quer dizer edificar? Edificar é o quê? Edificar, ela vem de uma palavra latina, que é edificações. Vem de construção. A palavra edificações, ela é uma palavra latina. Inclusive, hoje não se fala mais, né? Quando o engenheiro ele ia fazer aí, né, o curso, né, de engenharia, falava-se que ele ia fazer edificações. O que você é formado? Sou formado em edificação, construção, né, de prédio. Podia falar, vai ser formado para pedreiro, né? Mas na verdade ele aprende, o engenheiro aprende a desenhar tudo na medida certinho, né? Mas é um pedreiro qualificado, né? Então vamos lá. O que acontece? Edificar é construir. Então quando o apóstolo Paulo fala edificando-vos, não o apóstolo Paulo, nesse ponto aqui, o Judas, edificando-vos na vossa fé santíssima, ele está falando construindo na vossa fé santíssima. E quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 4:4, aquele que ora em línguas edifica a si mesmo, ele diz que você está construindo alguma coisa dentro de você mesmo. E o que você está construindo? O que você está construindo? Você está construindo isso aqui, olha. 1 Coríntios 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de cooperações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Vocês viram aí? 3 coisas que podem ser edificadas: a diversidade de dons, a diversidade de ministérios, a diversidade de cooperações, que os dons de trabalho, mas a manifestação do Espírito, cada um é para o que for útil. Presta atenção, gente. Deus vai te dar o dom de acordo com a utilidade que Ele
quer usar. Então presta atenção. Ah, pastor, mas por que o senhor não fala de tudo? Porque não cabe, não dá tempo. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos dons, né? Diversidade dos dons. Semana agora nós vamos estar falando da diversidade dos ministérios, da diversidade das cooperações, do trabalho. São todos para um propósito. Agora presta atenção. Mas a manifestação do Espírito é dada a um para o que for útil. Para quê, irmão? Para que você quer ter o dom de milagres e maravilhas? Para ficar sentado aí no seu sofá? Aí dizendo para todo mundo, olha que eu tenho um dom de maravilhas. Eu sei ressuscitar mortos. Eu posso curar os cegos. Eu posso curar até o Covid-19. É 19 mesmo? Né? Coronavírus. Eu posso curar. Para que Deus vai te dar o dom? Se você está sentado aí no sofá e você não tem coragem de sair daí. Você não tem nem chamado para isso. Nem se você quiser. Você não pode. Então presta atenção. Deus dá o dom de acordo com a necessidade, naquilo que você for útil. É para utilidade. É para ser usado. Vamos supor que você é um conferencista aí que vai sair pregar nas igrejas, tem chamado de Deus. Deus vai começar a te usar, Ele vai dar esse dom, Ele vai construir esse dom em você. Você quer ir pregar lá na África, lá na Ásia, ser perseguido lá? Você vai, Deus vai te dar dons poderosos e maravilhas. Dons que vão impressionar as pessoas para que elas conheçam Jesus. Agora, você vai ficar aí sentado aí no sofá? Então você não precisa nem de dom nenhum, né? É melhor você pegar só o dom de línguas, que é o dom de interceder. Por isso que eu falo que o dom de línguas ele é muito importante. O dom de ficar dentro de casa, orando. Que, aliás, é o dom, né, agora, né, do Covid-19, está liberando esse dom sobre as pessoas, o dom de ficar em casa. Todo mundo está dizendo, fique em casa, fique em casa. Vou fazer o que em casa? Eu vou exercer o meu dom de intercessão, de orar em línguas. É isso que ele está dizendo. Fique em casa, vai orar. Não é isso? Você tem que obedecer? Para ser o povo, o governador, o prefeito. Então, vai orar. Então, a utilidade agora é essa, né? Deste dom, que é o dom de intercessão, o dom de clamor, o dom de língua. Você vai orar em casa. O máximo que você pode fazer é fazer uma live aqui, né? Usar o seu dom, né? De pregar, de levar a palavra, de testemunhar, né? Mas é o dom que você vai ser útil. E no momento você é útil para quê? Para ficar em casa. Você vai ficar em casa, orando, intercedendo pelo presidente Bolsonaro, intercedendo pelo governador, prefeito, pelos irmãozinhos que estão lá no hospital, morrendo lá, né? Aguardando que alguém libera lá o respirador, porque se não liberar o respirador ele vai morrer. Então você tem que orar para o camarada sarar logo, para liberar o respirador para outro entrar, que está lá na fila do respirador. Tem países aí que estão escolhendo quem morre e quem não morre. Mano, esse aqui está muito acabado, muito velho, não dá mais para nada, não vamos dar respirador para ele não, vamos dar para aquele ali mais novo, que ele é mais produtivo. Parece mentira, mas disseram que estão tendo que escolher pessoas. Porque está faltando intercessor que ora para o camarada ser curado logo para liberar o respirador para os outros, né? Esse é o poder da intercessão. Imagino que Deus está passeando pela terra à procura de adoradores que oram em línguas. Sabe por quê, gente? Porque tem muita gente sendo ceifado sem conhecer Jesus. Muita gente sendo ceifado sem ter uma experiência com Deus. Ceifado na idolatria, na feitiçaria, no engano.
e nunca ouviram a palavra de Deus. Essas pessoas têm que viver para poder ouvir a palavra de Deus. Porque se morrer não vão ter mais chance. E o que o diabo está fazendo? Está matando para que as pessoas não tenham chance de ouvir o evangelho. Nunca se foi pregado tanto evangelho quanto nos últimos dias. O inimigo está furioso. Ele está furioso porque o povo está se convertendo. O povo está conhecendo Jesus. Então eu falo, vamos matar esse povo antes que eles decidam aceitar esse Jesus. É verdade, gente. Estou brincando, não, isso é sério. As pessoas estão sendo ceifadas sem conhecer a Jesus, sem conhecer a salvação, sem conhecer o perdão. Pastor, mas como é que vai fazer? Como é que vai pregar pro camarada? Ele tá lá daquele jeito, lá entubado, ninguém pode chegar, para chegar perto dele, não dá nem para falar, é com máscara, é daquele jeito. Presta atenção. O camarada tá lá entubado, mas ele tá consciente. E tá desesperado. Ele vai lembrar daquele pastor que estava pregando lá na TV, aquele pastor que estava pregando lá na rádio, que falou que Jesus é o caminho, que Jesus é a salvação. Pastor, mas tem como? Tem! Tem como sim! Tem como, na última hora, a pessoa decidir entregar a vida dela para Jesus, entubado ali, sem ninguém pregar para ela. Porque você intercedeu. E o Espírito Santo já foi lá. E vai convencer ele. Naquela mensagem que ele ouviu. Naquela fração ali de minutos que ele ficou assistindo a TV lá, assistindo um pregador. Ou uma fração de minutos que ele estava no rádio dele, né, ali, né, no carro, e ouviu um pregador no rádio. Plano da salvação. O perdão do pecado. O que ele vai fazer? Naquele momento o Espírito Santo vai fazer ele lembrar daquele pregador, daquela pregação, da verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade o libertará. Naquele momento ele pode decidir entregar a vida dele para Jesus. Mas se não houver intercessão, gente, não funciona. Por isso que o seu papel dentro de casa é orar, é interceder, para que o Espírito Santo alcance essas pessoas e salve elas lá no leito da dor. Sabe por que muitos estão murmurando, amaldiçoando? Por que Deus me deixou aqui? Por que eu estou sofrendo desse jeito? Tem muita gente assim. E é o momento do Espírito Santo contristar essas pessoas e convencê-las do pecado. Mas só vai fazer isso se você orar. Se você orar. Se você estiver orando. Tá entendendo? Então é por isso que é importante o seu papel hoje no dom de intercessão, de clamor em línguas. Pastor, mas eu não sei o nome de ninguém que está morrendo, eu não conheço ninguém. Não precisa conhecer não, o Espírito de Deus conhece. Vai falando em línguas aí que chega lá. Vai falando em línguas, chega lá. Só pensa no hospital, pensa nos desesperados que estão morrendo, que Deus faz o resto. Ele chega lá, entendeu? Ele intercede por vós como gemidos inexprimíveis, porque não sabeis como orar. Não é isso que está escrito? Pastor, o senhor não vai falar o resto dos dons? O senhor parou aí no dom de línguas, né? Porque ele é o mais importante de todos. E é o dom para a gente usar aqui nesse momento, né? De estar aí no horizontal, dentro de casa, né? Estamos aí, né? Sem poder sair, fica em casa, então vou ficar, mas vou ficar orando. Entendeu? Bom, está explicado então. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Eu acho, gente, que nunca Deus usou tanto este dom de línguas do que hoje. Porque não é todo mundo que tem a oportunidade de profetizar aqui na live. É todo mundo que tem, né, como interceder pelas outras pessoas. Aliás, não pode nem botar a mão. Não pode ter culto, gente. Até os pastores, os profetas, os homens que são cheios do poder de Deus, como eu conheço muitos aí que fazem milagres nas orações deles.
né? Pastor Hernani Santos, por exemplo, que tem um dom de milagres e maravilhas, tadinho, tá orando na live com a igreja vazia. Nem ele tá podendo botar a mão no cego, porque ele ora, o cego enxerga, mudo, fala. Então presta atenção. O que eu tenho para te dizer? Deus está levantando até esses homens nesse momento de utilidade, que é o dom de oração em línguas. Entendeu? Então, presta atenção. Ele está usando esse momento de utilidade, que é a oração em línguas. Amém? Então presta atenção. Vamos aos outros dons, então, que não vou ficar só aqui no dom de línguas, né? Bom, porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. É esse dom aqui de pregação aqui. Sabedoria. Então, eu não sou muito sábio, não. Eu sou meio burro para pregar. Ignorante, viu, gente? Então, às vezes eu tinha que ser mais, né, delicado e tal. E às vezes eu sou um pouco, né, sou meio Silas Malafaia misturado com o resto aí que prega brigando com o povo. Bom, mas aí vamos lá. Então, a um é dado o dom, né, é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. O que é o dom da ciência? Que também pode ser usado muito. A pastora Janete tem o dom da ciência. Se deixar, ela fica o dia inteirinho dentro desse escritório aqui estudando a Bíblia. Estuda aqui, lê livros. Vocês já viram a quantidade de livros que tem na estante atrás dela? Pois é, a cientista é ela, não sou eu não. É ela que pesquisa esses livros todos, que lê esses livros, tá? Ó, vou falar com você, 99% desses livros, ela já passou pelos olhos dela. Ela é uma pesquisadora, ela tem o dom das ciências. Esse é o dom daquelas pessoas que buscam e pesquisam. E Deus dá revelação. É aquela pessoa que pega o texto assim, ó, e ninguém vê novidade no texto, e ela vê novidade no texto. Esse é o dom da ciência, tá? Bom, também funciona, né? No isolamento horizontal. O dom das ciências funciona, né? No isolamento oriental. Isso é para todo mundo. Vai ler a Bíblia, irmão. Vai ler a Bíblia orando, vai ler livro orando, e você vai receber aí o dom das ciências. Vai ser edificado, construído dentro de você esse dom. Bom, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Sabe, eu gosto muito desse dom, porque é um dom que eu creio que eu tenho. Presta atenção. Eu sou um camarada que eu tenho muita fé. O que é fé? Fé é a certeza das coisas que você não vê, porém crê. Está lá em Hebreus, né? Então é o seguinte, eu sou muito de fé, de acreditar que a coisa vai acontecer. Então eu acredito que eu tenho um dom da fé. Eu tenho um dom da fé para orar para as pessoas, eu tenho um dom da fé, né, para poder receber as coisas de Deus, que eu creio, que eu acredito, que eu busco. Isso é o dom da fé. O dom da fé é quando você acredita quando ninguém mais acredita. Quando você acredita naquilo que ninguém acredita, e você acredita, isso é dom da fé, né? Parece às vezes uma loucura. Tem coisa que eu acredito que ninguém acredita, isso é fé. Acredito que vai funcionar, que vai dar certo, mas não vai sim. Então, isso é o dom da fé. A fé, ela funciona assim. Então, para você ter o dom da fé, você tem que construir, edificar ela, o dom da fé. Amém? Então você pode ter o dom da fé aí também no isolamento horizontal, né? Só que não adianta você acreditar se você não falar para ninguém, né? Ó, eu acredito. Aí se você não falar que acredita com o seu dom da fé, não vai ficar por você mesmo, né? Então o dom da fé você tem que colocar para fora. Tem que dizer, não, vai acontecer, eu creio, vai mudar, né? As coisas vão melhorar, a gente não vai passar fome. Esse é o momento de usar o dom da fé. Tá todo mundo desesperado, vai faltar comida, vai faltar gás, vai faltar nada. Deus é conosco. Eu creio na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Isso é fé.
Isso é o dom da fé. Esse é o momento de usar o dom da fé. Fé em Deus, irmão, pé na tábua, como diz aí o pessoal, acredita e vai embora, não para. Esse é o momento de você usar a sua fé, não desesperar, porque os outros já estão desesperados. Se desesperar, é dois desesperados. Dois desesperados, meu filho, já acontece uma revolução de desespero. Então presta atenção, a fé traz equilíbrio, confiança. Não, tá tudo bem, vai dar certo, eu espero. Esperei com paciência do Senhor, Ele ouviu o meu clamor. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 me tirarem, mas eu não serei atingido. É confiar na palavra. O dom da fé, ele é muito precioso, gente. Sabe, Deus detesta incrédulo, sabia? Tem muito crente incrédulo. Deus detesta incrédulo. Então presta atenção, creia, seja crente. Sabe por que a gente é chamado de crente? Por causa da fé. Esse cara é crente, ele acredita. É a fé que faz isso. Então, gente, o dom da fé também ele é construído com oração em línguas. Se você está andando sem fé nenhuma, começa a orar em línguas que a fé vai aumentar. Tá bom? Vai orar em línguas que você vai construir essa fé. Só oração que constrói a fé. Tá bom? Muita oração, muita fé, pouca oração, pouca fé. Né? Vamos lá, gente! A outro, pela mesma, né? Aí vamos lá, né? O dom da fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Lembrando que eu estou em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 agora. A outros, o dom de curar. Gente, é muito interessante, porque o dom de curar, ele é diferente da operação de milagres e maravilhas. O dom de curar, ele funciona muito através da fé. Porque você, às vezes, impõe a mão sobre a pessoa, ora, e não acontece na hora. Não acontece. Mas você acredita que vai acontecer. O dom de curar é assim. Você já teve experiência, orou, né? Às vezes a pessoa leva aí um dia para ser curada, né? Ou não é curado na mesma hora. Eu vou te dizer como é que funciona o dom de curar. O médico descobre uma doença em você. Ele já sabe que aquela doença você tem que aplicar o remédio. Aliás, eu até quero citar um exemplo, né? Vamos lá. O exemplo negativo. A cloroquina, por exemplo, né? Que está sendo muito divulgada aí pelo presidente, para todos, né? As outras pessoas aí que já tiveram experiência aí, né? Da cloroquina. Qual que é o problema dos médicos? É que eles não têm fé na cloroquina. Entendeu? Não existe outras experiências, outros relatos que eles estudaram, percebe? Para que eles tivessem certeza que a cloroquina funciona. Entendeu? É por isso que o médico, ele não crê na cura através da cloroquina. Você está entendendo? Então, ele não tem fé para ministrar. Não é só eles, tem muita gente que não tem. Então, vamos lá. Como é que funciona o remédio? O médico, ele já sabe, ele já receitou aquele remédio, aquele antibiótico, para 1, 2, para N pessoas, e elas foram curadas daquela inflamação na garganta, por exemplo, né? Então, já foram curadas. Então, quando você chega lá, o diagnóstico veio, né? Você está com inflamação na garganta, ele já sabe. Então, eu vou te receitar aqui um antibiótico XYZ. Você vai tomar ele. Presta atenção. Você vai sair do consultório curado? O médico descobriu a doença, receitou o remédio, aplicou. Eu vou até te dar uma injeção aqui agora desse remédio. Você vai sair curado lá? Não. Vai ter que esperar o efeito do remédio.
ou vai ter que esperar chegar em casa, comprar e tomar o remédio. Então a cura, ela não acontece instantaneamente. Tá entendendo? Mas o médico, ele sabe que você vai ser curado. Por que ele sabe que você vai ser curado? Porque ele já ministrou esse mesmo antibiótico a outras pessoas e as outras pessoas foram curadas. Amém? Então, o dom da cura é uma convicção que o Espírito Santo coloca dentro de você. Você ora pela pessoa, ela é curada. E muitas vezes quem tem o dom da cura, ele já orou para outras pessoas, elas foram curadas. Então ele cria uma convicção. Não, eu já orei para dor de cabeça, vem cá, vou orar para você, e ela é curada. Ah, já orei para problema na coluna, ela é curada. Geralmente o dom da cura, ela vem, né, com essa confiança. A pessoa é curada depois, não é curada na hora. Ela é ministrada na hora por aquele que tem o dom da cura. Mas ele não tem, às vezes, que ver que foi curado na hora. Consegue entender isso? Então, o dom da cura nem sempre acontece na hora, ou melhor, não acontece na hora, acontece depois. Mas o pregador, o que ora pela cura, que tem um dom, ele tem convicção que vai acontecer. Então, se você fala, olha, dentro de 3 dias você vai estar bem, confia em Deus, agora você toma posse da bênção, você vai receber, amém, você já recebeu, confia, Deus já te deu, vai na bênção. E ele acredita realmente que aconteceu, porque ele tem um dom da cura. Diferente do dom, que é o próximo aqui, a outra operação, né, de maravilhas. Operação de maravilhas é uma maravilha. Né, que é os milagres e maravilhas. Aqui não fala sobre milagre, fala só maravilhas. Mas tem algumas, né, versões que falam milagres, há outro dono de milagres e maravilhas. O milagre, a maravilha, acontece na hora. Puf! O cego está cego, o cego enxerga. O surdo está surdo, o surdo ouve. Passa a ouvir na hora. O mudo está mudo, o mudo fala. Na hora. Isso é o dom de maravilha. E o morto está morto, o morto ressuscita na hora. Então, acontece na hora. Isso é o dom de maravilhas. Eu até creio que esse dom, ele é bem usado, Deus usa de acordo mesmo com o momento, com a necessidade. Cumpre-se bem aqui, né, o versículo 7 do capítulo 12. É um momento de utilidade mesmo. Se for necessário mesmo usar, o Espírito usa esse dom de maravilhas. Viu? Bom, a outro é dado pelo mesmo Espírito a profecia. Glória a Deus. Profecia. A profecia, ela é direta. Ela está ali em determinado lugar, de repente ela sente uma voz no seu interior e ela sabe que é a voz de Deus e ela libera a profecia. Libera a palavra profética. E o dom da profecia, geralmente, profecia quer dizer que é antes, né? Vai acontecer a profecia, né? Antes de acontecer. Então a profecia é daquilo que irá acontecer. Não aconteceu, não viu. É porque isso não é profecia. Profecia é o que vai acontecer. Deus fala de algo que só Deus sabe que vai acontecer e ele libera, faz o profeta saber o que vai acontecer. Na hora a pessoa fica com dúvida. Será que isso é de Deus mesmo? Eu não sei se vai. Vamos esperar acontecer para ver. Na verdade, a verdadeira profecia, ela só é quando ela acontece. Porque toda profecia as pessoas vão ter dúvida dela. Então você que é um profeta de verdade, saiba que as pessoas elas vão duvidar a profecia. Elas podem até julgar a profecia. A Bíblia fala, julgai a profecia, reter o que é bom. Então a profecia ela pode ser julgada. Não é pecado julgar uma profecia, não. Está na Bíblia.
Bom, gente, o que eu quero dizer para você? A profecia ainda vai acontecer, por isso que há dúvida. E ela só é uma verdadeira profecia quando ela se cumprir. Cumpriu? Ah, é isso aí, essa profecia valeu. Né? Eu avisei, eu falei que ia acontecer. Isso é profecia. E tem que ser construído na oração em línguas. Ah, pastor, mas se vier um negócio em mim, eu fico também na dúvida. Todo profeta, na hora, ele pensa, meu Deus, é isso mesmo para falar? Devo falar isso mesmo? Primeira coisa que o profeta, né, de profecia tem que perder a vergonha de falar, né? E outra coisa, não ter medo de ser rechaçado. Por quê? Vai ser toda profecia a pessoa duvida. A não ser que a pessoa já conhece o profeta, fala, esse cara aí fala, é batata, eu acredito, vou esperar ver acontecer. Mesmo assim, vai esperar ver acontecer. Então, assim, presta atenção. Essa é a profecia, o dom da profecia, tá bom? Então, tem profetas aí tremendo aí, que falam coisas, né? Eu me lembro de uma Cid Coulter, sei lá o nome dela, profeta internacional aí, profeta de profeta, né? Ela falou lá na Lagoinha, meados ali do ano 2000, que a igreja ia ter um canal de televisão, ia ter um canal de rádio, e foi batata, não demorou muito. A Lagoinha lá em Belo Horizonte comprou um canal de televisão, tem um canal de rádio, tem até hoje TV Super, Rádio Super, tá lá. Então é profecia, vai acontecer. Então funciona, gente. Então isso aí é o dom da profecia. A outro é dado o dom, né, de profecia. E a outro, o dom de discernir espíritos. Eu gosto desse dom. Porque o dom de discernir espírito, ele te ajuda para todos os dons. Porque o diabo, ele é o maior imitador que existe. Tá bom? Ele imita. Ele imita para te enganar. E se você não tiver o dom de discernir espíritos, ele pode te enganar. Ele pode te enganar. Em todos os dons. Você achar que você achar que a profecia é de Deus, não é. Você achar que, né, é para curar e não é, que está curado e não está. Você achar, Eu acho que o dom de discernir espírito, ele só não bate na hora do dom de maravilha, porque o olho vê na hora, né? Pai bola. Mas o resto tem que cuidar com o dom de discernir espíritos. Entendeu? Então, gente, fica ligado aí na terra aí, porque já ultrapassei 14 minutos de 1 hora, daqui a pouco vai desligar esse negócio aí, porque eu não sei como é que esse trem tá sustentando aí. Bom, eu não tenho que falar ainda, né, do outro dom que é fortíssimo, o variedade de línguas. Esse aqui é um dom que vai construir todos os outros dons, tá? Você já viu construção de um prédio? Tem tijolo, não tem? Tem areia, não tem? Né? Não tem, tem ferro, não tem? Mas tem jeito de construir um prédio sem massa? A massa vai até no último andar. Tem que usar a massa de cimento, o concreto. Então presta atenção. A oração em línguas, ela é a massa que vai em todos os dons. A oração em línguas, ela está em todos os dons. Ela é a massa que está entre o tijolo da fé, que está entre, né, a parede da profecia, que está entre, é a massa, é o rejunte que está ali no meio. Sem a oração em línguas, você não constrói nada. Você bota o tijolo em cima do outro, despenca daqui a pouco, primeiro vento. A massa que vai dar liga, né? O concreto entre os ferros vai fazer as colunas ficarem firmes. Então, a oração em línguas é a massa. E mais, né, há outros, o dom de interpretação de línguas. Ele está aqui no último, né?
o dom de interpretação de línguas, ele está aqui por último. Por quê? Será que ele é o último? É porque é o seguinte, irmão, a hora que você estiver orando e interpretando aquilo que você está falando, você vai saber qual o dom que você vai desenvolver nele. Porque Deus vai te falar. Meu filho, xarabalabalaco de Kansas, eu estou te dando o dom da fé, porque esse é o momento de você usar a fé. Eu estou te dando o dom de maravilhas, porque esse é o momento de usar maravilhas. Então, a interpretação de línguas é a voz de Deus que você vai ouvir através da língua. Porque ela vai e volta. É uma mão de... É duas mãos, né? É uma via de mão dupla. Vai e volta. Não é o TikTok não, só vai, depois volta. Não, é mão dupla. Vai e volta. É que nem celular, você fala e recebe. Então, presta atenção. Quando você recebe o dom de interpretação de língua, você começa a interpretar, você começa a entender quais são as utilidades do dom na hora certa. Pastor, pode a pessoa ter os 9 dons? Pode. Porque você nunca vai usar os 9 dons de uma vez. Não, agora eu vou usar o dom da profecia, vou usar agora o dom da fé, agora eu vou usar... Não precisa você usar tudo junto. É de acordo com a utilidade de cada um. Eu já tive a oportunidade de usar os 9 dons. Já tive a oportunidade. Não dá tempo hoje de dar o testemunho aqui de cada dom que eu usei, mas já tive a oportunidade de usar os 9 dons. Então, presta atenção, eu vou estar falando, quando você chega numa posição de usar os 9 dons, é porque você já está com um ministério tremendo. Que aí você já começa a entrar nos ministérios, na diversidade aqui, né, dos ministérios. Então, a pessoa já está entrando no ministério, porque é forte quando você começa a usar os 9 dons. Você está sendo chamado para uma direção tremenda. Eu vou falar sobre isso amanhã, tá? Amanhã, sábado, véspera, domingo de Páscoa, eu vou falar sobre os ministérios. Amém? Tá bom? Que Deus abençoe você. Obrigado por estar comigo aqui nessa madrugada com Deus, né? Era a oração da meia-noite, agora, né, já é madrugada, né? E eu quero que você guarde isso. O que eu digo para você? Você precisa praticar. Se você não pretende praticar, é melhor você não ficar aqui me assistindo. Porque você será cobrado daquilo que você está aprendendo. Porque aquele que muito é dado, muito é cobrado. Então, comece a praticar isso que eu estou ensinando aqui para você. Não sejam somente ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. Viu? Então, gente, está aí, né, os dons espirituais. Eu consegui, acho que, falar todos eles. E eu quero que você, né, comece a praticar. Amém? Vamos praticar um pouquinho, terminando aqui com o nosso final de oração em línguas. Está na hora de você praticar o dom de intercessão em línguas. É quando você lembra de alguém, de uma necessidade, de alguma coisa, e você não vai orar em português, você vai orar em línguas por aquilo. Pastor, não sei orar em línguas, então aprende. Tem uma aula minha aí, um estudo que eu ensino a orar em línguas. Vai lá, volta lá atrás que você vai aprender. Foi domingo passado que eu ensinei, pega as datas aí que você vai achar, né? Olha, procura a data de domingo, que eu não sei mais qual que é, e vai lá e pega o estudo dessa data que você vai ver, né? Tem um falando aí que podia ir até as 3 da manhã. Né? Benção, né, irmão? Pois é. Então, procura lá para você aprender a orar em línguas. Amém? Agora nós vamos orar em línguas, fazendo aquela intercessão, né? Você tem pensado em alguém, tem sonhado com alguém, Deus tem te mostrado alguma coisa. Então é o momento agora de interceder. Rapranacolstramba labassou. Emenecara cotelachupe nascias. Rodrangue de leima na cara, ratelachei.
Aida, Corei, Kalamahar, Katsnei, Halastalai, Drekom, Leha, de Caretra, Selemanako, Tetorashuya, Zalamanako, Katianara, Telamenai, Duri, Katiana, Balonei, Kalamana, Balabala, Malaya, Subelai, Do, Menako, Berashias, Aindekou, Manabakou, Menebecheias, Hará, Keterei, Katalá, Setecam, Balabanaba, Labanaba, Labakou, Melabacheire, Kaladai, Suradou, Rengará, Nekalabade, Queredei, Rotelamanaias, Seicandalaias. Amém, glória a Deus. Foi só um pouquinho, eu orei, meditando em cada um de vocês que estão aí me assistindo na live, intercedendo pela vida de vocês. Esse é o meu momento de oração em línguas e intercessão por cada um de vocês hoje. Que Deus abençoe, tá bom? Amanhã eu estarei aqui, né, por volta da meia-noite, chegando, entrando na meia-noite, ou às vezes até meia-noite mesmo em ponto. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz, que você tenha um bom sono, um bom descanso. Se não consegue dormir, você já sabe o remédio, né? Vai orar em línguas que você dorme. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz.